pessoal! Hoje a aula a gente vai ver um pouquinho sobre a história e evolução da arquitetura em saúde. É uma forma da gente começar a entender de onde que vem tudo até a gente chegar nos tempos de hoje, no hospital como a gente conhece ele hoje. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o que é a arquitetura hospitalar e, na verdade, como que hoje em dia nós damos outro nome para ela. Né? A arquitetura hospitalar a gente associa logo com o hospital, com o estabelecimento hospitalar. E, na verdade, a expressão que nós comumente usamos hoje em dia com um pouco mais de frequência é a arquitetura da saúde. Por quê? Na verdade, essa disciplina ela não envolve só a instituição hospitalar. A arquitetura da saúde ela engloba uma série de outros estabelecimentos, todos os tipos de estabelecimentos que precisam seguir regras específicas da vigilância sanitária. São regras que normalmente não são aplicadas a outros tipos de projetos. Todo e qualquer estabelecimento que preste assistência à saúde, ele precisa ser aprovado na vigilância sanitária e ele precisa seguir regras específicas que nós vamos ver um pouquinho nessa aula e ao longo do curso também. Então, é por isso que hoje em dia a gente chama muito mais de arquitetura da saúde, que é um termo um pouco mais abrangente. Ele engloba todas essas variantes da arquitetura hospitalar e assim a gente consegue contemplar todo o mundo que a gente está falando. A arquitetura da saúde, ela está presente em diversos tipos de estabelecimentos de saúde. Ela vai desde, de fato, o hospital, até, por exemplo, laboratórios, clínicas veterinárias, fábricas de vacinas, até mesmo consultórios e clínicas menores, hospital-dia e inúmeros estabelecimentos que prestam atenção à saúde, que todos nós sabemos não são só os hospitais atualmente. Uma das características da arquitetura hospitalar ou arquitetura da saúde é a sua multidisciplinaridade. Isso é porque o arquiteto nunca trabalha sozinho na arquitetura da saúde. E é por isso que a gente precisa tanto das outras disciplinas. Isso é, a gente precisa muito de informações dos gestores, das equipes assistenciais e de todas as pessoas envolvidas no espaço que a gente está projetando. Por quê? Não é a gente, arquiteto, que vai trabalhar no espaço. Quem vai trabalhar no espaço, quem vai gerir o espaço, são outras pessoas. Então, a gente precisa muito trabalhar em equipe e essa equipe normalmente é composta por muitas profissões. Não só as de administração e assistência do hospital, como também de outros tipos de apoio técnico. Isso inclui, por exemplo, engenharia clínica, isso inclui as pessoas de manutenção e obras, porque não somos nós também que vamos manter o espaço construído. Isso inclui as comissões de controle de infecção hospitalar, isso inclui também as pessoas dos comitês de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, enfim. Muitas pessoas realmente estão envolvidas nos nossos projetos de arquitetura e nos projetos de uma forma geral de instalações e infraestrutura do hospital. Então, é muito necessário que todo mundo trabalhe em conjunto. Outra característica da arquitetura da saúde é a mutabilidade. Isso significa que ela muda muito ao longo do tempo. A gente vai ver, principalmente nessa aula, como que tudo mudou. E hoje em dia, a gente pode até dizer que ela muda extremamente rápido. Nesse slide, vocês estão vendo aqui uma grande diferença absurda. Eu coloquei, claro, dois extremos aqui, no intervalo de centenas de anos, mas também não é tão longe assim, né? De um lado a gente vê, na verdade, as duas figuras são de uma mesa cirúrgica e dá para ver a enorme diferença entre elas, né? Hoje em dia nós temos uma coisa super tecnológica, adaptável, com materiais de ponta, e do outro lado nós temos uma mesa de madeira que era, de fato, essa imagem é real, de fato uma mesa cirúrgica onde se realizavam procedimentos há algum tempo atrás.
Aqui nós temos alguns órgãos que fazem a regulamentação específica que eu falei para vocês da arquitetura da saúde. E são vários órgãos. A gente imediatamente pensa na Anvisa, que é o nosso principal órgão regulamentador da saúde e especialmente de espaços e infraestrutura também. Mas, na verdade, a gente não pode seguir só a Anvisa. Ela, claro, é um norte, mas nós temos que seguir várias outras legislações de outros órgãos também. E, às vezes, elas são específicas, pois elas se aplicam só em alguns tipos de projeto, como, por exemplo, o CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esse órgão precisa de aprovação desse órgão toda vez que nós formos mexer com radioatividade. Mas temos também várias outras. A ABNT, que tem que estar presente em todos os projetos, é lei, por exemplo, a norma de acessibilidade. Temos também várias outras portarias do Ministério da Saúde. Também, de acordo com cada projeto, existem portarias específicas para cada tipologia que a gente for mexer no hospital. E, obviamente, o Corpo de Bombeiros, que ele é aplicável a toda e qualquer edificação. Então, a gente, toda vez que formos iniciar um projeto de reforma, expansão ou até mesmo um novo estabelecimento, a gente sempre tem que checar que tipo de atividade vai ser feito lá dentro e recorrer às normas específicas. A gente sempre usa as abrangentes e, em seguida, recorremos às normas e portarias específicas que podem também influenciar no nosso projeto, e nós temos que, com certeza, estar ciente de todas elas para realizar um projeto que atenda, de fato, a todos os requisitos de segurança e funcionalidade que a gente quer para o nosso estabelecimento de saúde. Bom, agora entrando um pouquinho mais na história do hospital, esse estabelecimento, como a gente conhece hoje, o hospital, ele é uma formação muito recente. A questão de você entrar no hospital com a esperança de sair curado, realmente não é uma coisa que vem acontecendo há tanto tempo, né? Embora muito antigamente, na antiguidade, já existia essa questão da cura, embora ela seja feita por outros métodos. Então, a gente tem que entender que esse hospital, ele é uma formação recente. E a gente vai ver aqui como que chegou até esse ponto, né? Bom, o conceito de cura, esse que eu acabei de falar, que é o nosso objetivo quando a gente entra no hospital, como que era esse conceito antes de saberem da existência dos micro-organismos e das infecções? O que era doença, na verdade, antes disso? O que era considerado uma doença? E o que era considerado uma cura? Se a gente, enquanto sociedade, nem conhecia esses conceitos de infecção e micro-organismos, né? Isso é uma pergunta que vai nortear a aula de hoje. E a outra pergunta é: será que o hospital sempre foi um lugar de cura? Vamos descobrir. Na Grécia Antiga, como eu falei para vocês, na antiguidade, existia um culto ao deus Asclépio, que, na verdade, segundo a mitologia, ele era o filho do deus Apolo, com a mortal Coronice. Ele foi criado por um centauro, o Quirion, e esse centauro, segundo a mitologia, ensinou para o Asclépio as artes das ervas medicinais e das cirurgias. Por isso, pela tradição grega, ele se tornou o deus da medicina, né? Por lógica, por ser o deus mais relacionado às questões dos procedimentos e busca pela cura. Ele se tornando o deus da medicina, dos doentes e desesperados, foram construídos vários templos em homenagem ao deus Asclépio. O Asclépio é uma figura mitológica muito famosa na medicina. Com certeza, todos os médicos e pessoas envolvidas na saúde, em algum momento de sua formação, ouvem falar no deus Asclépio, porque de fato ele é uma figura mitológica e muito simbólica,
para a história da medicina. E aqui na arquitetura, ele também acaba sendo, porque foi para ele que foram construídos os templos que a gente tem conhecimento e estão até hoje lá, felizmente, abertos à visitação, vários sítios arqueológicos na Grécia, que são em homenagem ao deus Asclépio. E nesses templos que estão até lá, as ruínas, claro, mas nesses templos se buscava a cura pela fé e pela espiritualidade, né? Isso significa que uma pessoa doente entrava nesse templo e ela procurava se curar, de alguma forma melhorar aquilo que ela sentia, através da purificação, ou seja, através de banhos, jejuns e também uma prática muito comum naquela época era a revelação através dos sonhos. Ou seja, a pessoa dormia e esperava que durante os seus sonhos tivesse algum tipo de revelação sobre como que ela deveria proceder no tratamento. E isso era muito comum nos templos da Grécia Antiga. Mas isso era comum não só nos templos de Asclépio, mas em vários outros templos, como, por exemplo, o Anfiaireion de Oropos, que também é um templo que está até hoje lá na Grécia. Aqui nesse slide a gente pode ver uma planta, um croquis de uma forma geral de como que esse templo se conforma na sua estrutura. E a gente vê que ele tem um espaço para abrigo, que é o número 9, né? Ele também tem fonte, esses templos, eles também eram muito ricos em água. Eles normalmente ficavam perto de rios, que também é uma tradição que se estendeu por muito tempo na instituição hospitalar, de serem afastados, ficarem perto da natureza. E nesse templo havia várias atividades, entre elas, sim, a busca pela cura, através da revelação dos sonhos e tudo que eu acabei de falar para vocês. Porém, tinha também um teatro, tinha terraço, tinha um templo, tinha um espaço de altar. Então, eram espaços multidisciplinares que também incluíam a busca pela cura, que é o que a gente pode conhecer como a arquitetura da saúde daquela época. Então, agora a gente vai ver um vídeo de imagens das ruínas do templo que está lá hoje em dia na Grécia. São imagens atuais feitas com drone. Vocês vão poder perceber, se vocês olharem esse croquis que está na tela agora, é muito claro pelas imagens o que ainda está lá. Essa parte do anfiteatro, que é essa meia-lua, é claramente perceptível pelo vídeo. Na frente dele, essa parte toda do pórtico também ainda está lá. E o rio não está no vídeo, provavelmente ou está encoberto ou simplesmente não existe mais. Mas a ideia original era que ele estava lá. Então nós vamos ver agora esse vídeo com as imagens do templo de Anfiaireion de Oropos na Grécia atualmente.
Ainda na Grécia Antiga, nós temos também a figura de Hipócrates, que é também uma figura mitológica muito famosa na história da medicina, porque ele é considerado um dos primeiros médicos que se tem notícia na nossa história do mundo ocidental. Ele também diz que foi formado em um dos templos de Asclépio e ele tornou-se uma das nossas primeiras referências da medicina. Então, aqui nesse slide, eu mostro para vocês a famosa árvore de Hipócrates, que também ainda está para visitação e disponível lá na Grécia Antiga, que pode ser visitada atualmente. Ela fica na ilha de Kos. E diz a lenda que essa árvore ela foi plantada pelo próprio Hipócrates. E debaixo dela, nas tardes de sol, como a árvore fazia uma bela sombra no chão, ele ensinava os seus alunos sobre medicina e as práticas de cura daquela época. Então, este lugar é famoso. A árvore de Hipócrates ainda é muito visitada atualmente como uma forma muito simbólica dos primórdios da nossa medicina ocidental. Já no Império Romano, as coisas na arquitetura começaram a se diferenciar um pouco mais e talvez até mesmo aparecer um pouquinho mais em espaços físicos com o que a gente vê hoje. Um belo exemplo disso são as valetudinárias. Elas são uma tipologia muito importante para a arquitetura hospitalar, pois eles são hospitais militares que atendiam soldados, gladiadores e escravos feridos. Isso é uma história que se repete na arquitetura da saúde. Muitas das nossas tipologias de atenção e assistência à saúde, elas vêm através de uma necessidade de cura ou de amparo ou de atendimento médico a pessoas que vêm da guerra. E as valetudinárias são um exemplo, talvez o exemplo mais antigo que a gente tem desse tipo de tipologia. As valetudinárias, elas já, como vocês podem ver nessas figuras, são fotos também de ruínas que estão lá para visitação. Ela já tem uma conformação muito mais parecida com um hospital que a gente conhece. Vocês lembrarem lá do templo que acabou de aparecer no vídeo, ele é uma instituição multidisciplinar, né? Acontecia teatro, acontecia cura, acontecia um monte de coisa dentro dele. Aqui nas valetudinárias, não. Aqui nós temos um exemplo de uma construção destinada exclusivamente para o tratamento das pessoas. Não era algo que acontecia teatro e templos e etc. Não. Esse, de fato, é como se fosse um hospital militar. Foi, inclusive, dos hospitais militares que vieram as tipologias dos hospitais de campanha, muito utilizados em guerras. São estruturas removíveis, óbvio, não são fixas como as valetudinárias, mas o princípio é o mesmo. São estruturas que servem de atendimento e assistência às pessoas feridas em guerras e conflitos. E também podemos ver um exemplo atual de utilização dos hospitais de campanha, que servem de apoio não é para uma guerra ou um conflito, mas sim para uma situação de emergência, para uma situação atípica de pandemia e de descontrole de um certo momento na nossa saúde, onde a demanda acaba sendo muito maior do que os hospitais estão preparados. Então, essas são as finalidades dos hospitais de campanha que vieram dos hospitais militares. E um dos primeiros exemplos de hospitais militares que nós temos no mundo ocidental são as valetudinárias. Vocês podem ver que elas já têm um corredor central, são divididas por quartos, como se fossem enfermarias. Então, essa tipologia ela já é extremamente parecida com os hospitais atuais. Se você entrar no hospital, você pode reparar, numa unidade de internação, por exemplo, que normalmente existe um corredor central com quartos de um lado e de outro. E é exatamente o que a gente pode ver nessas fotos das valetudinárias.
Então, isso é um exemplo muito importante, é uma coisa que nós arquitetos também, quando vamos estudar a história da arquitetura hospitalar, a gente sempre vai ouvir falar das valitudinárias, porque elas são realmente um marco na história da tipologia dos edifícios de assistência à saúde. Temos também no Império Romano outros exemplos de edificações destinadas à cura. E a gente também pode ver as termas, que também estão hoje lá para visitação. Elas estão abertas, inclusive, para as práticas de banho, né? Existem muitas delas na Inglaterra, por exemplo, abertas ao público para visitar, e são centros de relaxamento. No Império Romano, elas eram usadas para cura e terapia, através de fontes termais naturais. Então, também era uma forma de buscar a cura no Império Romano, esses centros de relaxamento, a busca pelas curas através das águas quentes, através de uma forma de purificação também, que felizmente perduram até hoje. Lá tem pessoas que vão, inclusive, com esse objetivo, né? Não só de conhecer essas edificações históricas importantíssimas na nossa trajetória da instituição de saúde, mas como cultura também, mas também vão ainda com o mesmo objetivo de antes, de conseguir algum tipo de cura e purificação pelas águas termais. E são instituições, são edificações com sistemas extremamente complexos. Na Roma antiga, no Império Romano, já existiam grandes feitos de engenharia e arquitetura para traçar algumas estratégias para o que eles queriam. Por exemplo, a questão das águas quentes. Então, existia todo um sistema por baixo das termas de aquecimento das águas, assim como o próprio sistema de irrigação das cidades. A gente sempre ouve falar que isso é um feito muito famoso do Império Romano, todas essas questões de infraestrutura e levar a saneamento através de água, né, para as pessoas, uma espécie de saneamento daquela época, digamos, e utilizar também para vários tipos de objetivos, como, por exemplo, essas termas. Chegamos agora na Idade Média, né? A gente aprende muito nos nossos estudos tradicionais que a Idade Média é a Idade das Trevas, mas para nós que estamos dentro da instituição hospitalar, na verdade a Idade Média ela foi onde surgiram os primeiros hospitais, como talvez um pouco parecido com o que a gente tem hoje, né? Na Idade Média, as ordens religiosas eram as que comandavam o cenário, inclusive político. E, para falar a verdade, naquela época não se havia nem muito essa diferenciação entre cenário político e religioso, porque elas são carreiras que estavam totalmente interligadas. Não é exatamente como acontece hoje no nosso mundo, onde os religiosos nem sempre estão totalmente conectados ou mandam soberanamente na política ou na situação econômica e social da nossa sociedade. Aqui não. Isso era uma forma diferente que acontecia. Então, as ordens religiosas realmente regiam muitas coisas na Idade Média. E nessa época o cristianismo foi desenvolvendo de uma forma lenta e firme na Europa Ocidental. Até que, no ano de 325, no Concílio de Nice, houve uma recomendação que é muito importante, foi também um dos marcos na história do hospital, e foi a Igreja Católica que fez essa recomendação, e estava escrito o seguinte: cada vila deve reservar um local separado para o abrigo dos viajantes enfermos ou pobres, chamado xenodócium,
para assistir a quem quer que dele necessite. Então, os Xenodócios são instituições que normalmente ficavam espacialmente perto das igrejas, muitas vezes até colado nelas, e esses espaços eles serviam como assistência às pessoas que necessitassem, que é, de fato, o que a gente conhece como uma das origens da instituição hospitalar, que ela surgiu, na verdade, como forma de caridade e auxílio às pessoas. Mas notem que isso não necessariamente significa que tinha uma intenção de cura por trás, cura real. As pessoas nessa época ainda não iam para essas instituições com a esperança de se curarem, reverterem e saírem vivas e melhores. Porém, já havia uma intenção de fornecer algum tipo de hospitalidade, como o próprio nome já diz. A partir desse momento, se constrói uma relação muito forte entre a religião e a instituição hospitalar, que a gente pode ver até hoje. Um belo exemplo disso são as famosas Santas Casas de Misericórdia. Aqui nesse slide a gente vê uma foto da Santa Casa daqui de São Paulo, um dos hospitais maiores, um dos complexos hospitalares gigantes que a gente tem aqui. As Santa Casas, elas estão presentes em várias cidades brasileiras e elas, na verdade, são só um exemplo dessa ligação muito forte que se estabeleceu entre a religião e entre a instituição hospitalar. Existem vários outros, as ordens camelianas, enfim, vários outros tipos de instituição que são relacionadas de alguma forma com ordens religiosas. Claro que hoje em dia elas não operam no mesmo padrão, no mesmo sentido que operavam antigamente. Elas, claro, operam como um hospital como conhecemos hoje, mas essa relação entre as ordens religiosas e as instituições de cura, de assistência, ela se estabeleceu há muitos e muitos anos. Como vocês podem ver, foi no ano de 325 que a Igreja Católica começou a pedir, a recomendar para as instituições religiosas que fizessem esse tipo de assistência e, de fato, então, desenvolvessem locais específicos para isso. Porém, não só de mundo ocidental é feita a nossa história. A gente também, durante a nossa formação, acaba focando muito nas civilizações ocidentais, como se essa fosse a única e principal história da nossa humanidade, o que não é verdade. É só realmente uma falta de costume que nós temos de olhar para sociedades que são, de fato, com costumes completamente diferentes dos nossos. Mas elas existem, elas sempre existiram, e a gente tem que também, para poder ter uma visão, de fato, amplificada e geral do que é essa história da instituição hospitalar, é muito importante que a gente olhe para essas outras civilizações também. E não só fique pensando na Idade Média, afinal a Idade Média como conceito nem existiu nas civilizações orientais. Então, vamos ver um exemplo do que acontecia, por exemplo, no mundo islâmico. Nós temos também no mundo islâmico um tipo de instituição muito importante. São as bimaristãs. As bimaristãs, elas são, enquanto atividade, o que elas faziam? Elas eram uma mistura de mesquita, ou seja, a parte religiosa estava nela, com escola, a parte do ensino também estava presente nas bimaristãs, e também a parte de hospital, ou seja, a cura. Então, essas edificações, elas abrigavam essas três atividades, que também são muito comuns hoje em dia, né, da gente ver nos nossos hospitais. Com exceção da ordem religiosa, que não está mais tão presente, a gente consegue ver com muita frequência dentro dos hospitais a mistura de atividade, de fato, de assistência à saúde com escola.
tanto que nós temos muitos hospitais escola, hospitais de universidades, que também servem à finalidade do ensino. E as bimaristãs são um exemplo disso. Então, é uma prática também de muitos séculos que o hospital sirva de palco para aprendizado dos alunos, né? Aqui nós temos uma foto da Bimaristã de Alepo, que também ainda está lá para visitação. É um exemplo desse tipo de edificação que juntava essas 3 atividades. A Bimaristã também é muito importante porque ela tem várias características que também nós podemos ver hoje em dia nas instituições hospitalares. E são, por exemplo, separação por gênero e por patologias. Isso é muito claro que a gente tem hoje nos hospitais. É impossível hoje em dia nós pensarmos num hospital, numa internação que não seja separada por gênero e por patologia. Então, aqui no mundo oriental, nós temos características muito em comum com as instituições hospitalares ocidentais e inclusive atuais. Outra característica é a setorização de pacientes externos, pacientes internos e serviços, o que também é muito interessante de acontecer. Não era uma coisa comum, mas nas bimaristãs isso já acontecia. Também é uma característica dos hospitais atuais. Muito diferente os fluxos, até mesmo as entradas do hospital, os acessos das pessoas nos hospitais, muitas vezes são diferentes hoje em dia para pacientes externos e para pacientes internos. E isso vem desde a época das bimaristãs. E também o acesso de serviços, ele era diferenciado. Isso tudo contribui para uma boa arquitetura, né? São premissas que a gente usa até hoje. Na verdade, isso também, como a separação por gênero e patologia, essa setorização também é uma coisa que é impensável hoje em dia de se fazer sem nos nossos hospitais. Todo e qualquer hospital precisa ter setorizações de acessos e fluxos diferentes para serviços e pacientes, muitas vezes entre pacientes internos e externos. Nas bimaristãs também já existiam estratégias para distribuição de água e ventilação. A gente também tem muita mania de relacionar tudo com a história do Hospital Ocidental, principalmente na figura da Florence Nightingale, que a gente vai ver mais adiante na nossa aula. Mas, na verdade, ela não foi a primeira nem a única a pensar na ventilação dos ambientes de cura. Nas bimaristãs isso já existia também. Existia essa preocupação com a distribuição da ventilação e da água nesses estabelecimentos. E também um ponto muito interessante das bimaristãs é a questão da farmácia e guarda de medicamentos. Esses ambientes parecem ser tão novos para a gente e eles já existiam nas bimaristãs. Eles tinham espaços reservados para a farmácia e a guarda de medicamentos. Inclusive, existia também uma boa setorização para esses ambientes, para a distribuição dos medicamentos para os pacientes que iam lá buscar. Então, existia também essa sala de dispensação de medicamentos, não só a guarda, mas eles também faziam a dispensação desses medicamentos, que eram as ervas medicinais naquela época. E também é uma das características que a gente encontra até hoje nas nossas instituições de saúde. Não dá para pensar numa sem uma farmácia ou uma guarda de medicamentos. Mesmo que essa farmácia e guarda não esteja dentro da instituição hospitalar, hoje em dia, muitas vezes elas podem ser terceirizadas ou estar em espaços externos. Elas existem, elas fazem parte da dinâmica da instituição hospitalar, do atendimento à saúde. Então, chegamos à modernidade. Talvez a modernidade
seja, na minha opinião, um dos períodos mais importantes para a história do estabelecimento de assistência à saúde, porque é na modernidade que o hospital se transforma para o que a gente tem hoje, como um lugar de cura. E nós vamos ver isso agora, nessa história da modernidade. Como eu falei, a igreja estava tentando instituir lugares de cura, de hospitalidade. O que isso significa? Eram espaços que traziam apenas um teto, um alimento e a salvação espiritual. Isso, na verdade, não contemplava a população inteira. Claro, contemplava a qualquer pessoa que precisasse, era um local aberto, a pessoa poderia entrar lá e ser atendida, mas normalmente quem era atendido nessas instituições eram apenas os mais pobres e necessitados. São inclusive os incuráveis que iam para lá. E de fato era um local, em poucas palavras, para a pessoa morrer, porque a assistência que se dava lá ainda não era uma assistência de tratamento e de cura. Não, era apenas um conforto, era apenas um lugar que a pessoa podia ter um alento final antes da sua partida. E era um teto, de fato, para os mais pobres e os mais doentes. A pessoa entrava normalmente, se ela entrasse muito doente, era considerada incurável. E de fato essas pessoas não saíam, elas entravam, mas não saíam dessas instituições, dessas edificações de atendimento que a gente tinha na primeira modernidade, né? O que acontecia então com os mais ricos, se eles não iam para esses lugares? Eles eram atendidos em casa e pelos médicos, porque os médicos não estavam na instituição hospitalar da igreja. Quem estava lá eram os barbeiros cirurgiões, que a gente vai já entender um pouco da diferença entre eles. Mas os médicos, de fato, eles só atendiam os mais ricos, os mais abastados, e nas casas deles. Eles não iam para os hospitais, era raro que eles fossem. Nesses hospitais, nesses lugares de hospitalidade religiosos, estavam presentes também algumas doulas, enfim, eram profissionais que estavam ali para realizar procedimentos, né? E cuidar, e às vezes padres, obviamente, para dar a bênção final para a pessoa, um alento, enfim, toda a parte espiritual e religiosa também era dado, porém, tratamento médico, de fato, um atendimento médico, de fato, não existia. Ele existia apenas nas residências das pessoas mais ricas, que poderiam pagar pela visita do seu médico de uma forma mais particular. E também é um paralelo que a gente pode fazer hoje em dia, que é uma prática que nós estamos talvez tentando resgatar, não do médico só visitar as pessoas mais ricas, muito pelo contrário. Hoje em dia no SUS nós temos atendimentos pelo Programa de Saúde da Família, que é o resgate do médico da família, é um resgate de uma espécie de atendimento mais personalizado e até mesmo residencial de profissionais da saúde que acompanham determinadas famílias. Isso é um paralelo que eu gosto muito de fazer com essa época, embora, como eu falei, nessa época ainda era muito segregado a questão de só os mais ricos, mas é uma espécie de atendimento que se repete hoje em dia, porque, de fato, ele tem, claro, muitos benefícios de haver um médico que acompanhe a família, que saiba do histórico de doenças e, enfim, de enfermidades daquela família e esteja junto dela por várias gerações. É um conceito muito interessante que hoje em dia, ainda bem, foi aprimorado para que esses profissionais possam atender a qualquer classe social, não apenas os mais ricos. Então, como os hospitais eram lugares onde as pessoas iam basicamente para morrer, esses hospitais acabaram, infelizmente, nesta época, se tornando
grandes instrumentos de segregação social. Isso também é um ponto triste, porém muito importante na história dos hospitais, pois eles de fato se tornaram algumas instituições para onde eram mandadas as pessoas que de alguma forma incomodavam a sociedade. Eram chamados inclusive de depósitos de alienados, esses hospitais. Então, o que significava? Qualquer pessoa que interferisse num convívio social, que transgredisse qualquer tipo de lei, ou fosse simplesmente perseguidos como perigosos para a sociedade, elas eram enviadas aos hospitais e normalmente aos hospícios dessa época. E isso era muito fácil de acontecer. E claro, a gente também pode imaginar que quem mandava nisso, que quem tinha mais poder para fazer esse tipo de coisa, eram as figuras mais ricas e abastadas e poderosas da sociedade. Porque não era preciso nem qualquer tipo de diagnóstico para ser enviado ao hospital. Vocês acabaram de ver que não tinha presença médica no hospital. Então, para ser enviado para lá, também não era preciso qualquer tipo de laudo ou diagnóstico, de fato, de doença para ser admitido no hospital. Não era. Bastava você ser classificado como uma pessoa perigosa, uma pessoa transgressora, e você logo poderia ser diagnosticado como um louco, como uma pessoa que precisasse de tratamento e era enviada às instituições. Nós temos muitos exemplos. Aqui no Brasil, nós inclusive tivemos um exemplo, infelizmente, recente de uma história parecida. Claro, não era na primeira modernidade, infelizmente foi algo que aconteceu agora no século XX, que foi a famosa história do hospício/hospital de Barbacena, para onde eram enviadas vários tipos de pessoas que não eram agradáveis, que não eram aceitas, que de alguma forma era interessante que elas fossem apartadas da sociedade. E os relatos são, infelizmente, muito tristes do que aconteceu. Eu estou dando esse exemplo porque ele é um exemplo recente, mas foi exatamente o que aconteceu nesta época, na primeira modernidade. Então, por ele ser um exemplo um pouco recente, nós temos ainda relatos de pessoas, de sobreviventes que chamam, não são nem de pacientes, são de sobreviventes. Existem livros e documentários sobre isso. Um deles se chama O Holocausto Brasileiro, ele é muito famoso, feito por uma jornalista brasileira. Se vocês quiserem assistir um pouco mais dessa história para entender o que acontecia no primórdio da instituição hospitalar e principalmente nos primórdios das instituições psiquiátricas, vocês podem ver, mas já aviso para se prepararem, porque são coisas muito fortes e pesadas que se fala lá. São relatos tanto de pessoas que estavam trabalhando quanto de sobreviventes. Então a gente consegue ter uma boa ideia do que acontecia nessa época aqui, na primeira modernidade, onde os hospitais seguiam sendo apenas um depósito de pessoas não interessantes ao convívio social das pessoas da sociedade daquele momento. E nesse período também, lembra que eu falei sobre o que é doença, o que é cura, se não se tinha nenhum tipo de informação de micro-organismos, de tudo isso que a gente sabe hoje, que é o que causa doenças e como podemos curá-las. Bom, nesse período, então, devido à forte presença religiosa nessas instituições, as doenças elas eram muito vistas como algo de proveniência demoníaca e também pecaminosa. Na verdade, não se entendia nem muito bem se os doentes eles eram
desviantes, se eles eram de fato doentes ou se eles eram até mesmo criminosos, porque era muito misturado esse conceito todo de condenações morais e doenças e manifestações demoníacas. Tudo isso era visto na doença. E, óbvio, mediante isso, se a doença era de proveniências demoníacas e pecaminosas, a pessoa, como que ela poderia se curar? Através da condenação moral, através de tratamentos e até mesmo punições morais pelo que ela fazia. Então, ainda nesse momento, não se tinha a intenção de cura através de tratamentos de fato. Essa cura ainda estava muito relacionada a valores morais e religiosos. E por isso a gente também tem várias histórias de hospícios, principalmente, onde as pessoas eram acorrentadas. Isso era a cura, isso era a busca pelo tratamento, era a busca pelo perdão, né? pela remissão dos pecados. E porque as pessoas acreditavam que era através disso que se conseguiria a cura naquele momento. Então, vocês podem perceber o quanto que esses conceitos vão mudando através da história. A gente veio desde lá da Grécia Antiga, falando sobre o que é um tratamento, como que eles buscavam a cura, até agora que chegou nesse ponto. Então, de acordo com cada época, esses conceitos vão mudando completamente. E não é diferente hoje. A gente vai ver daqui a pouco o que é que a gente tem hoje em dia. Mas, nessa época, tratamento era condenação moral. As pessoas eram acorrentadas, muitas vezes existiam terapias de choque elétrico mesmo, não é metáfora, infelizmente. Existiam tratamentos físicos e muitas vezes violentos para que fosse atingido de alguma forma a cura que eles buscavam. E isso, a gente tem que entender que isso era o pensamento da época, era o que eles acreditavam, não necessariamente por maldade, mas é muito importante a gente pensar na história como tentando entender os contextos de cada época e não simplesmente com a cabeça de hoje, do século XXI, porque seria muito fácil a gente olhar para tudo e dizer que está tudo errado, que foi tudo horrível. E, claro, não nos isentar de críticas, nós podemos criticar e é através dessas críticas que nós aprendemos com os erros, talvez a melhorar tudo no nosso mundo, inclusive a assistência à saúde. Mas é importante pensar que existia todo um contexto naquela época, um contexto que a gente não vive e que a gente tem que pelo menos tentar pensar como que era para poder se aproximar de entender o porquê que isso acontecia. E nesse caso aqui, de fato, era devido à forte presença religiosa e ao desconhecimento total de qualquer tipo de micro-organismos e ciência e biologia, muito menos microbiologia. Então, era por isso que os tratamentos todos eram feitos dessa forma, na primeira modernidade. Nessa época também, lembra que eu falei que os pacientes eram atendidos em casa pelos médicos e nos hospitais pelos cirurgiões? Isso é porque são profissões diferentes, né? Muitas vezes os cirurgiões, na verdade, eram barbeiros também, né? Isso é muito presente até mesmo na nossa cultura pop. Hoje em dia isso é bem representado nos filmes, né? A gente vê nas óperas, Barbeiro de Sevilha, outro filme, Sweeney Todd, que é um musical, mas também representa a figura desse barbeiro que fazia procedimentos. E essa figura, ela é completamente diferente da figura médica. O médico, em palavras mais fáceis de entender, ele não metia a mão na massa, ele não fazia procedimentos de curativo, que fossem mexer na pessoa, cirúrgicos, nada disso. Quem fazia isso era o cirurgião. O médico
ele fazia outro tipo de tratamento, que era talvez a busca pela cura pelos ervas e medicamentos que existiam na época. Ele tentava fazer alguns tipos de exame nas pessoas também, mas nada de abrir ou fechar ferida, nem nada do gênero. Isso ficava para os cirurgiões e para as doulas, que era quem faziam os partos também. Inclusive, também é uma tradição que a gente está resgatando, a questão das doulas, para fazerem os partos humanizados na nossa sociedade hoje em dia. Bom, então, vocês podem imaginar como que era essa situação dos cirurgiões barbeiros fazerem procedimentos nas pessoas. As pessoas tinham que lidar com a dor, com hemorragia e com infecção. Porque, como nós estamos repetidamente falando, não existia qualquer conhecimento de microbiologia nessa época. Não se sabia da existência de micro-organismos. Neste momento, existia a chamada teoria dos miasmas, que é um conceito extremamente complexo. Existem muitos autores falando sobre esse conceito da teoria dos miasmas. Se vocês também forem procurar nos livros de história, vocês vão encontrar muitas coisas sobre isso, mas de uma forma geral, a teoria dos miasmas, ela dizia que as doenças elas eram transmitidas através dos odores e dos fluidos que saíam de lixo, de coisas em podridão e coisas desse gênero. Elas se transmitiam dessa forma. O que, se a gente parar para pensar, também não está errado, né? É claro que fluidos de lixo são contaminados. É claro que o ar de perto, próximo de coisas em putrefação, está contaminado. Mas hoje em dia a gente já sabe o motivo dele que está contaminado. Naquela época era a teoria dos miasmas, não se sabia exatamente o que era, mas se tinha essa especulação em torno disso. E eles de fato acreditavam que era transmitido através desses fluidos, né? Líquidos e até mesmo gases dessas coisas em putrefação, dos lixos e tudo mais. Então, vocês podem imaginar que todo o conceito de infecção e tratamento e cura e procedimentos era diferente. Se não se tinha conhecimento dos micro-organismos, muito menos iria se fazer qualquer tipo de asepsia, instrumento em mão, que a gente está fazendo tanto hoje em dia. A gente sabe o quanto que é importante lavar a mão. Não é nem para fazer procedimento. Antes de você se alimentar, antes de você comer, a gente sabe que é importante lavar a mão hoje em dia. Nessa época, imagine, né? Não se lavava a mão, eu acho que nem para fazer um procedimento cirúrgico, por causa do desconhecimento. Então, era muito frequente a infecção, não se sabia nem exatamente o porquê, nem se sabia que ela era causada pela falta de asepsia. Era simplesmente uma frequente na sociedade, eles tinham que lidar com isso, assim como tinham que lidar com a dor também, porque não existiam usos de anestésicos muito efetivos. As únicas coisas que eles tinham naquele momento para conseguir amenizar um pouco essa questão das dores eram entorpecentes e álcool, que utilizavam, as pessoas ingeriam, faziam uso disso para tentar pelo menos amenizar um pouquinho essa questão das dores que os procedimentos causavam nelas. Nessa imagem que a gente tem na tela agora, temos um paciente com... É uma pintura, claro, né? Ilustrando um paciente sendo atendido pelo barbeiro cirurgião, tirando um calo. Então, nessa imagem a gente consegue ver tudo isso que a gente acabou de falar. O quanto que não existia asepsia, o quanto que era feito em qualquer lugar e meio que de qualquer jeito também, né? Sem qualquer preocupação, que hoje em dia é tão natural, sobre infecção. Então, era assim que aconteciam as coisas nesse período da primeira modernidade.
Já no final do século XVIII, aí sim nós vamos entrar num período que estabeleceu o hospital como a gente conhece hoje. É um fenômeno que se chama a medicalização. Aconteceu nesse período e o que isso significa? Essa palavra significa de uma forma geral. Medicalização fala que qualquer coisa que não seja de ordem médica, ela passa a ser. É isso que é medicalizar algo. Medicalizar algo é trazer para a ordem médica, trazer para o cunho médico situações que não eram consideradas como isso. E se enquadra exatamente tudo o que nós acabamos de ver. É muito claro que elas eram, a assistência à saúde, ela era da ordem religiosa, ela era de responsabilidade apenas das ordens religiosas. Nesse momento, houve a medicalização disso. Então, o que era de ordem religiosa foi transferido para a ordem médica. Os médicos começaram a ser, então, uma figura que faz parte do ambiente hospitalar, que antes não faziam. Nesse momento da medicalização, eles passam a ser. E isso aconteceu por uma série de motivos, de contextos históricos. Foi uma série de estudos também que ocorriam em paralelo sobre como que as doenças no corpo humano estavam começando, as pesquisas estavam começando a apontar que elas de fato poderiam estar relacionadas à nossa fisiologia, à nossa biologia, a fatores do corpo humano e não de origem pecaminosa, que elas poderiam ter essa relação, inclusive com o comportamento humano, que o comportamento humano, que as atitudes, algumas, né, como era o caso, por exemplo, da loucura, que eles chamavam, que isso poderia ser de origem de doença, mas de doença mesmo, não de origem pecaminosa, mas de algum distúrbio que poderia estar acontecendo no corpo do ser humano. Então, essa percepção começou a permear muito a sociedade nessa época. E foi quando os médicos tomaram conta dos hospitais. Eles começaram a entrar e não saíram mais. Até hoje, são figuras que são os protagonistas do tratamento médico, são tratamento de saúde nas instituições hospitalares. E foi no final do século XVIII que isso começou a acontecer. Um ponto estratégico, um ponto muito importante que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente ouve falar da história do hospital. Neste período, então, o hospital naturalmente passou a adotar práticas terapêuticas, ou seja, a busca pela cura. As pessoas então já iam para o hospital, já eram levadas para o hospital, por assim dizer, em busca de uma cura, em busca de que elas poderiam sair do hospital agora. O que antes era muito comum que elas entrassem e não saíssem mais, porque era um lugar para os seus momentos finais, agora, depois do hospital medicalizado, as pessoas poderiam entrar no hospital e sair melhores, curadas, ou apenas talvez com suas doenças amenizadas, devido à presença médica e essas práticas terapêuticas que já estavam surgindo nesse período. Aqui nesse slide a gente tem uma pintura de uma figura também extremamente importante e de uma certa forma até mitológica. Hoje em dia a gente, enquanto historiador, admite também que existe um mito em torno dessa figura, que é o Felipe Pinel. Felipe Pinel, ele é considerado o médico que desacorrentou os pacientes, né? Aconteceu um episódio na França, no Hospital de Salpêtrière, em 1795.
E essa pintura, ela é de 1876, mas ela está representando um episódio que aconteceu lá em 1795, que foi o desacorrentamento das pacientes, né? Na verdade, eram pacientes mulheres que estavam internadas no Hospital de Salpêtrière, daquela forma como a gente viu antes. O tratamento era por condenação moral, então elas estavam acorrentadas, literalmente, não recebiam qualquer tipo de tratamento e a terapia era feita de uma forma muito violenta. Então, o Philippe Pinel foi conhecido, esse ato dele é muito simbólico, no final do século XVIII, como uma representação desse momento de virada da história do hospital. Um momento em que você não vai mais tratar com violência, nem com desesperança e nem com condenação os pacientes. A partir dessa época, os pacientes vão de fato receber um tratamento que os médicos estão estudando e eles sim têm esperanças de que aquilo de fato vá curar e não condenar. Então, esse período, essa época e esse evento especificamente é uma forma muito simbólica de representar tudo isso que aconteceu nesse período e que marca o hospital como um hospital terapêutico até os dias de hoje. Nós também, ainda na contemporaneidade, no final do século XVIII, aconteceu um evento muito importante, especialmente para a arquitetura hospitalar e, óbvio, afetou de forma muito direta a instituição hospitalar como um todo, que foi também na França o grande incêndio do Hospital Hôtel Dieu em 1772. Aconteceu, esse hospital era gigantesco, estava muito abarrotado de pacientes e aconteceu um grande incêndio que destruiu uma boa parte da estrutura. E o que aconteceu é que eles foram obrigados a fazer uma reforma nesse hospital, já que ele tinha sido quase completamente destruído. E qual foi a grande ideia dessa época? Já que vai ter que construir mesmo, já que vai ter que reformar e reconstruir o que foi destruído pelo incêndio, vamos tentar fazer de uma forma em que a infraestrutura, o espaço do hospital contribua para a recuperação dos pacientes. É uma das primeiras vezes que se tem notícias de que as pessoas conscientemente fizeram pesquisas para entender como que o espaço físico pode influenciar no desenvolvimento de cura e tratamento dos pacientes. Então, o que foi feito? Foi montada uma comissão de médicos e profissionais que trabalhavam no hospital, de uma forma geral, para pesquisar soluções arquitetônicas que pudessem agregar melhorias ao hospital. E eles fizeram algumas excursões pela França, e se eu não me engano, até fora da França que eles foram, para anotar, para trazer recomendações utilizadas em outros lugares e que de fato poderiam trazer algum tipo de melhora para o hospital. Isso trouxe então muitas coisas novas para o hospital, né? Existe um documento, existe o livro, as anotações que foram feitas sobre esses hospitais, e isso trouxe então essa consciência, essa ideia de que sim, o espaço poderia ser melhor, né? Principalmente numa situação dessa, que ele vai ser totalmente reconstruído, ele não vai ser reformado. A reforma, muitas vezes, ela traz muitos impeditivos, ela é um pouco mais complicada de ser feita, principalmente nessa época, com edificações tão robustas, né? Não é a parede que a gente vê hoje, né? De uma alvenaria de tijolo, não. Nessa época, os métodos construtivos eram um pouco mais complicados. Mas, nesse momento, eles iam ter que ser feitos
praticamente do zero de novo. E era uma grande oportunidade, na verdade, né, deles poderem fazer espaços que agregassem mais valor. E isso também é algo uma lição que a gente tem até os dias de hoje nos hospitais. Eu acredito que a partir desse momento, essa ideia nunca foi deixada de lado. Com enfoques diferentes, talvez com as necessidades e contextos de cada época, o espaço teve que ter focos diferentes de adaptação, como a gente vai ver ao longo do nosso módulo. Mas essa ideia de que o espaço não é uma característica completamente isolada do tratamento, ela perdura até hoje. E esse é um momento importante para isso, né? É complicado a gente dizer às vezes que, nossa, foi a primeira vez que isso aconteceu. A verdade é que a gente nunca sabe quando é uma primeira vez exatamente que aconteceu. Foi a primeira vez que foi documentado, não é mesmo? Mas ninguém estava lá, ninguém viveu na França no século XVIII, ninguém foi arquiteto nem médico na França no século XVIII para saber se realmente isso foi a grande primeira vez. Mas é considerado um marco porque foi uma das primeiras vezes que isso foi documentado. Né? E então nós de fato temos um registro histórico de que isso aconteceu, de que as pessoas buscaram soluções arquitetônicas diferentes para agregar valor a um espaço de assistência à saúde. E o que foi que eles trouxeram, então, essa comissão que foi fazer as pesquisas? Eles trouxeram conceitos como, por exemplo, a organização pavilionar e horizontal do espaço. Eles disseram que isso era uma estratégia muito frequente para combater a estagnação do ar e da umidade. Então, quanto mais horizontal for o espaço, quanto mais pavilionar, ou seja, dividido por blocos e não simplesmente um prédio, uma caixa, quanto mais isso acontecesse, melhor seria a ventilação do espaço, que também, hoje em dia, nós sabemos da grande importância da ventilação natural em alguns espaços, em espaços que não precisam ter o ar controlado, claro, mas a ventilação ela é um elemento muito importante na arquitetura hospitalar. E essa ideia começou a surgir nesse período. Então, é lógico, se a gente pensar em pavilhões separados, existem mais áreas nas paredes em volta para abrir janelas, para abrir espaços por onde vai passar o vento. Se for uma caixona, um bloco ou algo do gênero, só vai ter as 4 paredes em volta, por exemplo, e não vai ter muita ventilação. Ao contrário de termos várias caixinhas, digamos assim. Se a gente pensar numa caixa grande versus várias caixinhas, as caixinhas com certeza vão ter soluções e ventilação muito melhor do que a caixa gigante. Então, foi esse conceito que essas pessoas da comissão trouxeram, a organização pavilionar dos espaços hospitalares. E também a questão da horizontalidade. Eles estabeleceram que teria no máximo 3 pavimentos por instituição e que isso também seria melhor para combater a presença de umidade no ar e essa estagnação que é melhorada pela ventilação. Nessa foto, a gente tem um registro atual do Hotel Dieu, na França, em Paris. Fui eu que tirei essa foto, inclusive ele fica de cima da Catedral de Notre Dame, então ele fica bem ao lado dessa catedral. Vocês podem ver que o tamanho, eu me assusto ainda olhando essa foto, porque ele é gigantesco e, na verdade, essa edificação que está aí, ela não é a original do Hotel Dieu. Ela fica, na verdade, do outro lado da rua, digamos assim. Ela ficava naquela época que aconteceu esse incêndio e a reforma do século XVIII. Ela ficava do outro lado. Essa daí é a instalação atual.
Claro que vocês podem ver pela arquitetura dela, não precisa ser arquiteto para saber que ela também não foi construída agora, né? No século XX, mas é uma arquitetura um pouco mais antiga, mas ela não é a original do século XVIII, ela já foi uma expansão do Hotel Dieu. E o que é mais legal é que ele ainda funciona como hospital. Então, ele existe, ele é setorizado, existe a entrada do pronto atendimento, existe a entrada diferente da internação, dos serviços, tudo, ele ocupa uma quadra gigantesca de lá de Paris. E ele está em plena atividade e é considerado um dos hospitais mais antigos da história da nossa humanidade, que ainda estão em funcionamento. E eu acho isso incrível, é até de uma certa forma emocionante saber que uma instituição hospitalar perdurou tanto tempo e se adaptou a tantas coisas, né, até os dias atuais. Então ela está aí. Vocês podem ver nessa foto também a questão dos pavilhões que eu acabei de explicar, dos caixões ou das caixinhas, né? As caixinhas, nesse caso, que estão bem representadas aí, são esses pavilhões. Vocês veem que ele tem uma forma meio de H, que é um corredor central, assim, um corredor não, né? Um átrio central, e dele saem vários pavilhões, como se fossem ramificações. E são esses pavilhões que tem várias janelas em volta, também dá para ver, e que facilita e assim permite a questão da ventilação e da iluminação natural, que está então atingindo uma boa parte dos ambientes desse hospital hoje. Então, essa edificação ela foi construída depois da Grande Reforma, mas vocês podem ver que, assim como eu falei, são conceitos que perduraram. Então, não foram coisas assim pontuais, foram estratégias que foram adotadas daí em diante. E um exemplo é o pavilhão atual, esses pavilhões atuais do hospital na França, utilizando as mesmas premissas do grande incêndio do século XVIII.